Olá, eu sou o professor Gustavo Tepedino. O problema prático do capítulo 3 do volume Direitos Reais é o seguinte: considera-se justo título o instrumento de promessa de compra e venda de imóvel desprovido de registro imobiliário? Para respondê-lo, em primeiro lugar, é necessário resgatar algumas noções gerais acerca do Instituto da Posse, cujas peculiaridades o colocam na ordem do dia e despertam discussões de diferentes ordens entre os estudiosos do direito. Na base do conceito de posse encontra-se uma situação jurídica de fato, em que se reconhece o exercício autônomo de alguma das faculdades inerentes ao domínio. Diferenciando-se da mera detenção em que o contato com a coisa detida está a serviço do possuidor, a posse goza de proteção pelo ordenamento jurídico, independentemente do título que o possuidor tenha sobre a coisa. Sua disciplina encontra-se sistematizada no Código Civil segundo as diferentes classificações a ela associadas: posse exclusiva ou com posse, direta ou indireta, justa ou injusta, de boa-fé ou má-fé, que constituem o caráter da posse, com a síntese de atributos normativos que a qualificam e delimitam a tutela a ser a ela conferida, no caso concreto, em favor do possuidor. Tais classificações se mostram estritamente necessárias para a resolução dos conflitos possessórios, já que, a partir do caráter da posse, são atribuídos efeitos diversos ao possuidor, no âmbito, por exemplo, dos frutos da coisa, da proteção interdital, da usucapião e das benfeitorias. A distinção entre a posse de boa-fé ou de má-fé, associada à noção de boa-fé subjetiva, é dada pela ignorância dos vícios possessórios. O possuidor que sabe não lhe assistir direito para possuir a coisa é designado como possuidor de má-fé, e o ordenamento jurídico lhe confere tratamento mais severo que ao possuidor de boa-fé. A distinção, portanto, pressupõe necessariamente o vício possessório. Se a posse é desprovida de vício possessório, mostra-se irrelevante a fé do possuidor. Não há posse de boa ou má fé sem o vício possessório. Em consequência, é equivocado desassociar a noção de posse injusta da classificação dos vícios possessórios indicados no artigo 1200 do Código Civil, segundo o qual é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Nos termos do artigo 1201 do Código Civil, considera-se a posse de boa-fé se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa, não tendo, portanto, consciência da ilegitimidade de sua posse, sendo esta violenta, clandestina ou precária. Por outro lado, uma vez ciente da injustiça da posse, resta caracterizada a sua má-fé. O parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite essa presunção. Considera-se justo título o ato jurídico hábil, em tese, a transferir o domínio ou a posse, mas que, em concreto, não produz tal efeito em decorrência de algum defeito ocorrido em sua constituição. Justo título, portanto, constitui-se em título necessariamente ilegítimo, mas cuja aparência de legitimidade oferece a percepção de inexistência de defeito, de modo a atribuir-se boa-fé ao possuidor que o exibe. Estabelece-se dessa forma a relação entre as duas noções, embora distintas conceitualmente, de justo título e de boa-fé. Vale dizer, como na maior parte dos casos mostra-se extremamente difícil perquirir se o possuidor conhecia a regularidade presente no título, a presunção legal acaba tendo um papel decisivo no âmbito das ações possessórias em termos probatórios. O objeto de exame do problema ora analisado, tratando-se de promessa de compra e venda de bem imóvel, por longo tempo vigorou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual era indispensável para a caracterização do justo título o registro do instrumento da promessa de compra e venda, negócio jurídico por meio do qual os contratantes se comprometem a celebrar em momento futuro
a compra e venda de determinado bem. Tome-se como exemplo o conhecido recurso especial número 12 de São Paulo, julgado pela quarta turma, segundo o qual não seria justo o título, para os efeitos da uso capião de breve tempo, o compromisso de venda por instrumento particular não registrado e não registrável, embora o preço integralmente pago. Tal compreensão, contudo, foi se flexibilizando ao longo do tempo. Gradualmente, foi se consolidando a convicção de que a exigência de registro se faz excessiva para a percepção do título como legítimo, principalmente no âmbito das classes sociais menos favorecidas. Diante disso, alterou-se o entendimento que prevalece na doutrina e na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Admite-se nos dias de hoje a idoneidade do instrumento de promessa de compra e venda, transferência do domínio, mesmo quando desprovido de registro imobiliário. Ilustrativamente, no recurso especial 941.464 de Santa Catarina, julgado pela quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, consagrou-se o entendimento de que o instrumento de promessa de compra e venda insere-se na categoria de justo título, apto a ensejar a declaração de uso capião ordinária. Na ocasião, os autores ajuizaram a ação de uso capião em face de construtor, aduzindo que adquiriram da réu o imóvel, recebendo um documento intitulado Recibo de Arras com promessa de compra e venda. Noticiaram que desde o início exerciam na condição de donos a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel, sendo justo o título que lhes ensejou a posse e seu exercício de boa-fé. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, proferiu o voto no sentido de que o instrumento que se valeram os autores pode ser considerado justo título para a deflagração da usucapião, afastando-se a má-fé nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 1201 do Código Civil, diante das circunstâncias do caso concreto. Segundo o ministro, se a jurisprudência tem conferido ao promitente comprador o direito à adjudicação compulsória do imóvel, independentemente de registro, nos termos inclusive da súmula do 239, e quando registrado, o compromisso de compra e venda foi erigido à seleta categoria de direito real pelo Código Civil de 2002, no artigo 1225, inciso 7, nada mais lógico do que considerá-lo também como justo título, apto a ensejar a aquisição da propriedade por uso capião. No mesmo sentido, quando o julgamento do agravo de instrumento no recurso especial 1.325.509 de Pernambuco, de relatoria do ministro Raul Araújo, entendeu-se que o instrumento particular de compra e venda, ou de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro, é reconhecido como justo título, hábil, assim, a demonstrar a posse. De acordo com a decisão, a promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais, não dependendo, para a sua eficácia e validade, de formalização em instrumento público. Espero que o vídeo possa ser útil. Não deixem de verificar o material atualizado que acompanha a obra.